Fala galerinha, vamos aí para mais um conteúdo envolvendo a parte de eletricidade, essa parte que vem tão sendo abordada em Enem e nos vestibulares. Mas para entender a eletricidade é muito preciso que você entenda os princípios, e esses princípios são os que estão na parte de eletrostática. A gente vai estudar aí as cargas em regime estático, ou seja, as cargas paradas. Muita gente gosta de começar por processo de eletrização, eu vou dar mais uma ênfase no que tange a parte dos conceitos. Sei que são muitas fórmulas, mas a gente não vai trabalhar com fórmula e sim com muito conceito. Claro que nas questões a gente vai precisar trabalhar com isso de vez em quando. Mas o primeiro princípio que você tem que entender é que na época da eletricidade não existia esse negócio de modelo atômico ainda não. Então não existia essa coisa de próton, elétron, nêutron. Não, ninguém trabalhava com isso ainda. Sabia-se só que existiam cargas positivas e negativas, e que a carga ela é inerente à matéria, ou seja, do mesmo jeito que toda matéria tem massa, a matéria também vai ter carga. Essa carga de polaridade positiva e negativa. E essas polaridades interagem de formas distintas, ou seja, mesma polaridade elas tendem a se repelir, polaridades opostas tendem a se atrair. Então, quando eu pego uma carga positiva com a outra positiva, a tendência delas, é estarem aí se repelindo. Negativo com negativo também tem uma tendência a se repelir, enquanto positivo com negativo tem uma tendência aí a se atrair. E o que é interessante, se ela está se movendo, se ela está saindo do canto, é porque tem alguém empurrando ela. E quem está empurrando ela é uma força. É uma força que é aplicada em cima de uma carga que é um componente da eletricidade. Então é uma força o quê? Elétrica. Essa força elétrica, ela pode ser de repulsão, ela pode ser de atração. Ela sendo uma força de repulsão, a orientação da força elétrica, tendo em vista que força é uma grandeza vetorial, ou seja, ela tem orientação e tem módulo, que é um valor, que a gente já vai falar. Então, ela tem essa orientação baseada no princípio da atração e repulsão. Então, a atração e repulsão vai dizer pra gente se elas estão se atraindo ou se elas estão se repelindo. E já a gente vai falar do módulo dessa força elétrica, ou seja, quanto é que ela vale, 10 newton, 50 newton. Lembrando que a força, ela é sempre dada em Newton, certo? Em homenagem ao cientista Isaac Newton. Mas já a gente vai falar. Então, primeiro a gente tem que entender o que é o conceito de campo elétrico. O conceito de campo elétrico, campo é uma região de influência da carga. Ou seja, essa região aqui interna, que eu botei aqui de pontilhado, significa a região que essa carga que gera esse campo, que é uma carga geradora, que a gente vai chamar de quesão, ela tem condições de interagir. Como assim? É como se fosse a gente fizesse uma analogia, agora uma analogia bem safadinha mesmo. Seguinte, quando peida, depende de quem cheira ou de quantas pessoas estão cheirando? Depende não, meu amigo. Só depende da região, ou seja, se você está numa sala fechada e peidar, a caatinga vai tomar de conta dessa região. Pode parar de ser até engraçado, mas isso faz com que um aluno pense. Então, um campo não depende de quem está dentro. Ou seja, se tiver gente para cheirar ou não, isso aí vai depender. O campo só depende justamente da carga que gera ela. Então, olha a primeira coisa, o campo elétrico depende da carga que gera e depende do meio que minha carga está inserida, se é o ar, se é o vácuo, se é a água, se é o diamante, e isso aí vai influenciar. Esse meio a gente vai representar por K, que a gente chama de constante eletrostática. Quanto maior for minha carga, mais intenso vai ser o campo. E aí vamos pensar o seguinte, à medida que eu vou me distanciando, assim como tem um campo gravitacional da Terra, menor vai ser a intensidade desse campo. Só que ao invés de ser apenas D para representar inversamente proporcional, ou seja, quanto maior a distância, menor o campo elétrico, por razões matemáticas, isso aqui é D ao quadrado, tudo bem? Então, o campo elétrico de uma carga pontual é K, constante eletrostática do meio, Qzão, carga geradora, dividido pela distância ao quadrado. Eu não gosto de trabalhar com D ao quadrado, não, então bota E é igual a K, Qzão, D ao quadrado é D vezes D. Pronto, resolveu? Mais fácil resolver as questões. O que é que vai acontecer? A nossa carga de referência vai ser a carga positiva. Ou seja, eu vou pegar uma cargazinha, Qzinho, Qzinho positivo,
e ela está fora da região de campo, ou seja, ela nem interage com essa carga negativa, nem interage com essa carga positiva. A partir do momento que eu pegar esse Qzinho e colocar ele aqui dentro, ó, coloquei Qzinho aqui dentro, o que é que vai acontecer? Naturalmente, positivo com positivo, o quê? Vai se repelir. Não é a tendência natural? Pronto. Aí agora eu vou pegar essa mesma cargazinha positiva e vou jogar ela aqui dentro do campo negativo. Quando essa carga positiva interage com o campo negativo, a gente vai ter um efeito de o quê? A atração. Ei, então se tu notar, o que é que está acontecendo nesse processo? Ó, o meu campo elétrico eu já encontrei um módulo, mas dá para notar que ele também é um vetor. Ou seja, quando eu boto a minha cargazinha aqui dentro do campo elétrico, surge o que? A interação, ó, repulsão, atração. Surge o que? Força elétrica. Então, a força elétrica ela vai surgir quando a cargazinha Q entrar dentro de um campo elétrico. Então, a força elétrica é o campo elétrico existente e a cargazinha Q dentro interagindo. Quem é o campo elétrico? A gente já sabe, ele aqui, ó. Então, a força elétrica é o K, ó, Qzão, dividido por D quadrado, Qzinho. Ô Ives, nessas duas situações eu me importo com os sinais das cargas? Não. Por quê? Porque os sinais na física significam orientação. E a orientação da força elétrica eu já sei, pelo princípio da atração e repulsão. Ah, Ives, mas o do campo elétrico, a orientação? A gente vai utilizar o padrão da carga positiva. Ou seja, as linhas de campo aqui, ó, tendem a estar saindo da minha carga positiva, ó. Beleza? Então, as linhas de campo saem, que aí a gente chama de campo divergente. E aqui nesse outro caso, as linhas de campo estão o quê, ó? Entrando. Que aí, ó, se elas entram, a gente chama isso aqui justamente de campo convergente. E o módulo delas é dado por essa relaçãozinha aqui. Então, só dando a recapitulada, toda carga tem campo. A partir do momento que eu boto uma cargazinha dentro do campo, acontece a interação entre duas cargas, que é o quê? Força elétrica. Então, o campo elétrico só depende da carga que gera. E a força elétrica é a interação entre duas ou mais cargas. Beleza? Dá um like, nos segue nas redes sociais. Forte abraço e que a força esteja com você!